Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 9. Sonhos de Lobo. Perrin voltou para o quarto pela entrada dos fundos e depois de algum tempo Simeon chegou com uma bandeja coberta. O pano não abafava os aromas de carneiro cozido, vagem, nabo e pão fresco. Mas Perrin continuou na cama, olhando para o teto caiado até a comida esfriar. Sem cessar, imagens de Noam vinham à sua mente. Noam mastigando as ripas de madeira. Noam correndo e sumindo na escuridão. Ele tentou pensar em fazer fechaduras, em temperar e moldar o aço com cuidado, mas não adiantou. Ignorando a bandeja, levantou-se e foi até o quarto de Moiraine. Pode entrar, Perrin, respondeu ela, abatida na porta. Por um instante pensou em todas as histórias antigas sobre a Aes Sedai, mas as deixou de lado e abriu a porta. Moiraine estava sozinha. Ele ficou grato por isso. Sentada, equilibrando um frasco de tinta no joelho e rabiscando em um pequeno caderno com capa de couro. Ela rolhou o frasco e limpou a ponta de aço da pena em um pedaço de pergaminho, sem olhar para ele. A lareira estava acesa. Estava aguardando você há algum tempo, disse. Não toquei no assunto antes porque estava óbvio que você não queria. Mas, depois de hoje à noite, o que deseja saber? É isso que vai acontecer comigo? Perguntou ele. Vou acabar assim? Talvez. Ele esperou que ela dissesse algo mais. Porém, a mulher apenas guardou a caneta e tinta no pequeno estojo de madeira rosa polida e soprou o rascunho para secá-lo. É só isso? Moiraine, não me venha com respostas evasivas de Aes Sedai. Você sabe alguma coisa, então me diga. Por favor. Sei muito pouco, Perrin. Enquanto buscava outras respostas entre os livros e manuscritos de pesquisa de duas amigas, encontrei a cópia do fragmento de um livro da Era das Lendas. Falava sobre situações como a sua. Talvez fosse a única cópia no mundo inteiro e não esclareceu muita coisa. Mas esclareceu o quê? Qualquer coisa já é mais do que tudo que sei agora. Que me queime. Eu aqui me preocupando se Randy poderia ficar louco, sem nem imaginar que teria de me preocupar comigo. Bem, mesmo na Era das Lendas se sabia muito pouco a respeito disso. Quem escreveu o livro parecia não estar certo que fosse verdade ou lenda. E eu vi apenas um fragmento, não se esqueça disso. Dizia que alguns que falavam com os lobos se perdiam e que o ser humano acabava devorado pelo lobo. Alguns, se quis dizer 1 em 10, ou 5, ou 9, eu não sei. Eu consigo bloqueá-los. Não sei como, mas sou capaz de me recusar a escutá-los. Posso me recusar a ouvi-los. Isso ajudaria? Pode ser. Ela observou, parecendo escolher as palavras com cuidado. O trecho que li era sobretudo sobre sonhos. Sonhar pode ser perigoso para você, Perrin. Você já disse isso uma vez. O que quer dizer? De acordo com o livro, os lobos vivem parte neste mundo, parte em um mundo dos sonhos. Mundo dos sonhos? Perguntou ele, incrédulo. Moiraine o encarou com um olhar penetrante. Foi isso que eu disse, e era isso que estava escrito. A maneira como os lobos conversam entre si e com você está de alguma forma ligada a esse mundo dos sonhos. Não digo que entendo como isso acontece. Ela fez uma pausa e franziu a testa de leve.
Pelo que li sobre a Aes Sedai que tinham o talento de sonhar, os sonhadores às vezes diziam encontrar lobos nos sonhos, até mesmo alguns lobos que serviam de guias. Temo que você precise aprender a ser tão cuidadoso dormindo quanto acordado, se quiser evitar os lobos, se essa for sua decisão. Se essa for a minha decisão? Moiraine, eu não vou terminar como Nuan, não vou. Ela lhe lançou um olhar questionador e balançou a cabeça devagar. Você fala como se fosse dono de todas as suas escolhas, Pain. Você é Taverém, não se esqueça. Ele lhe deu as costas e contemplou a escuridão da noite pelas janelas, mas ela continuou. Talvez por saber o que Randy é, por saber como ele é um Taverém forte, eu tenha prestado pouco atenção aos outros 2 Taverém que encontrei com ele. 3 Taverém na mesma aldeia, todos nascidos com semanas de diferença? Nunca se ouviu falar nisso. Talvez você e Matt tenham propósitos maiores para o padrão do que imaginávamos. Não quero ter propósito nenhum para o padrão, resmungou Perrin. E sem dúvida não poderei ter, se esquecer que sou um homem. Você pode me ajudar, Moiraine? Era muito difícil dizer aquelas palavras. E se para isso ela tiver que usar o poder único? Não seria melhor eu esquecer que sou um homem? Pode me ajudar a não me perder? Se puder manter você inteiro, farei isso. Eu prometo, Perrin. Mas não pretendo arriscar a luta contra a sombra. Você também precisa saber disso. Quando ele se virou para encará-la, ela o observava sem piscar. E se sua luta me levar amanhã ou mesmo para o túmulo, você vai adiante? Ele teve a certeza fria de que sim. O que foi que você não me contou? Não vá longe demais, Perrin, retrucou ela friamente. Não me pressione a dizer mais do que julga apropriado. Ele hesitou antes de fazer a pergunta seguinte. Pode fazer por mim o que fez por Lan? Pode blindar meus sonhos? Eu já tenho um guardião, Perrin. Seus lábios se contorceram em um esboço de sorriso. E terei apenas um. Sou da Aja Azul, não da Verde. Você entendeu? Não quero ser guardião. Luz. Eu preso por um ela a uma Aes Sedai pelo resto da vida? É tão ruim quanto os lobos. Não adiantaria nada, Perrin. A blindagem é para os sonhos externos. O perigo dos seus sonhos está dentro de você. Ela abriu outra vez o pequeno livro. Você deveria dormir, completou, dispensando-o. Tenha cuidado com os sonhos, mas alguma hora vai precisar dormir. Ela virou uma página e ele foi embora. De volta ao próprio quarto, Perrin relaxou um pouco, só um pouquinho, e deixou os seus sentidos aflorarem. Os lobos ainda estavam lá fora, fora da aldeia, rodeando Jara. Quase no mesmo instante, retornou ao rígido autocontrole. Eu preciso de uma cidade, murmurou. Aquilo os manteria distantes. Depois de encontrar Rand, depois de concluir o que precisa ser concluído. Ele não sabia ao certo quanto lamentava por Moiraine não ter podido protegê-lo. O poder único, ou os lobos, era uma escolha que nenhum homem deveria ter de fazer. Ele deixou o fogo da lareira se extinguir e abriu as 2 janelas. O ar frio da noite entrou. Ele atiçou os cobertores e a colcha do chão. E deitou-se todo vestido na cama encaroçada, sem se esforçar para encontrar uma posição confortável. O último pensamento antes de adormecer foi que, se havia alguma coisa capaz de evitar o sono profundo e os sonhos perigosos, seria aquele colchão. Ele estava em um corredor longo. As paredes e o teto alto de pedras, rajados de sombras estranhas, tinham um brilho úmido. As sombras se contorciam em faixas, desaparecendo tão abruptamente quanto surgiam, escuras demais para a luz entre elas. Ele não fazia ideia de onde vinha a luz. Não, disse, depois repetiu mais alto. Não, isso é um sonho. Preciso acordar. Acordar. O corredor não se alterou.
Perigo. Era o pensamento de um lobo, fraco e distante. Eu vou acordar. Eu vou. Deu um murro na parede. Doeu, mas ele não acordou. Pensou ter visto uma das sombras sinuosas desviar do golpe. Corra, irmão, corra! Saltador? Perguntou assombrado. Tinha certeza de que reconhecia o lobo cujos pensamentos acabara de ouvir. Saltador, que havia invejado as águias. Saltador está morto. Corra! Perrin começou a correr, desajeitado, segurando o machado para que o cabo não batesse em sua perna. Não sabia para onde corria ou por quê. Mas a urgência do chamado de Saltador não podia ser ignorada. Saltador está morto, pensava. Está morto. Mas Perrin corria. O corredor por onde ele avançava cruzava com outros em inclinações estranhas, às vezes descendo, às vezes subindo. No entanto, nenhum parecia muito diferente de onde ele estava. Paredes ininterruptas de pedras úmidas, sem nenhuma porta, rajadas de escuridão. Ao passar por um dos corredores que cruzavam o principal, ele deu uma derrapada e parou. Havia um homem ali. Piscava, indeciso, o casaco aberto por cima dos quadris e as bainhas da calça abertas por sobre as botas. Ambos eram amarelo vivo, mas as botas eram apenas um pouco mais claras. É mais do que consigo suportar, disse o homem para si mesmo, não para Perrin. Tinha um sotaque estranho, ligeiro e pronunciado. Não sonho apenas com camponeses, mas agora com camponeses estrangeiros, a julgar pelas roupas. Sai dos meus sonhos, rapaz. Quem é você? Perguntou Perrin. O homem ergueu as sobrancelhas como se ofendido. As faixas de sombra se retorciam em torno deles. Uma delas se descolou do teto, em um dos cantos, e se esgueirou até a cabeça do estranho. Parecia se enroscar em seus cabelos. O homem arregalou os olhos e tudo aconteceu muito rápido. A sombra disparou de volta para o teto, 10 pés acima, levando algo pálido. Pingos salpicaram o rosto de Perrin. Um guincho agudo e ensurdecedor cortou o ar. Paralisado, Perrin encarou a silhueta ensanguentada, vestida com as roupas do homem, gritando e se debatendo no chão. Sem pensar, ele ergueu os olhos para ver o objeto pálido que pendia do teto como um saco vazio. Uma parte já fora absorvida pela faixa negra, mas ele não teve dificuldade em reconhecer a pele humana aparentemente inteira. As sombras em volta dele dançavam, agitadas, e Perrin correu, perseguido pelos gritos do homem que morria. Ondas percorriam as faixas escuras acompanhando. Mude, que o queime, gritou ele. Sei que é um sonho. Que a luz o queime. Mude! Tapeçarias coloridas pendiam das paredes e altos pedestais dourados, com dezenas de velas iluminavam o chão de ladrilhos brancos e o teto, pintado com nuvens macias e pássaros extravagantes em pleno voo. Nada se movia além das chamas bruxuleantes ao longo do corredor, estendendo-se até onde a vista alcançava, ou dos arcos angulosos de pedra branca que de vez em quando irrompiam das paredes. Perigo. O chamado era mais fraco que o anterior, e mais urgente, se é que era possível. De machado na mão, Perrin começou a avançar pelo corredor, cauteloso, falando sozinho. Acorde. Acorde, Perrin. Se você sabe que é um sonho, ele muda ou você acorda. Acorde, que me queime. O corredor era tão concreto quanto o outro lugar por onde ele já havia passado. Ele parou diante da primeira arcada, branca e bem angulosa. Ela levava ao imenso salão aparentemente sem janelas, mas tão suntuoso quanto um palácio. A mobília era toda trabalhada, coberta de ouro e marchetada de marfim. Havia uma mulher de pé no centro do salão, encarando um manuscrito esfarrapado aberto em uma mesa com a testa franzida. Uma bela mulher, de cabelos e olhos negros, vestida de branco e prateado.
Ao mesmo tempo em que ele a reconheceu, ela ergueu a cabeça e o encarou de frente. Arregalou os olhos, chocada e cheia de raiva. Você? O que está fazendo aqui? Como foi que... Você vai estragar coisas que sequer pode imaginar. De repente, o recinto pareceu se achatar, como se Pen observasse um desenho e não mais o salão. A imagem plana virou-se de lado e tornou-se apenas uma linha vertical brilhante em meio às sombras. Uma luz branca piscou e a linha desapareceu, deixando apenas a escuridão, mais negra que o próprio negro. Bem diante das botas de Perrin, os azulejos do céu de súbito chegaram ao fim. Enquanto ele olhava, as bordas brancas se dissolviam em uma areia negra levada pela água. Mais do que depressa, ele deu um passo atrás. Corra! Pen se virou e viu o saltador, um enorme lobo cinzento com uma cicatriz. Você está morto. Eu vi você morrer. Senti você morrer. Um chamado inundou os pensamentos de Perrin. Corra agora. Você não pode ficar aqui. Perigo. Enorme perigo. Maior que todos os desnascidos. Você precisa ir. Vá agora. Agora. Como? Gritou Perrin. Eu quero ir, mas como? Vá. Arreganhando os dentes, saltador pulou em direção à garganta de Perrin. Com um grito abafado, Perrin sentou-se na cama, as mãos na garganta para estancar o sangramento. Encontrou a pele intacta. Engoliu em seco, aliviado, mas no instante seguinte seus dedos tocaram uma região úmida. Quase caindo, ele pulou para fora da cama, cambaleou até a pia, agarrou o cântaro e encheu a bacia, espalhando água por todos os lados. Ao lavar o rosto, a água se tornou cor-de-rosa, por causa do sangue do homem com as roupas estranhas. Mais pontos escuros salpicavam seu casaco e as calças. Ele os arrancou do corpo e os atirou bem longe. Pretendia deixá-los ali. Simeon podia queimá-los. Uma rajada de vento açoitou a janela aberta. Trêmulo, de camiseta e roupas íntimas, sentou-se no chão e recostou na cama. Aqui deve ser bastante desconfortável. Tinha os pensamentos cheios de amargura, além de medo e preocupação. E determinação. Não vou ceder a isso. Não vou. Ele ainda tremia quando enfim adormeceu. Um sono leve, vigilante, dominado pela vaga consciência do quarto ao redor e pela lembrança do frio. Mas os pesadelos que vieram eram melhores que alguns outros. Randy se aninhava sob as árvores no escuro, observando o cão negro e corpulento aproximar-se do seu esconderijo. Sentia dor em um dos lados do corpo, no ferimento que Moiraine não fora capaz de curar, mas a ignorou. O luar fraco mal permitia que ele distinguisse o cão da altura de seu quadril, com o pescoço grosso, cabeça pesada e dentes com um brilho que lembrava prata molhada em meio à noite. Ele farejou o ar e trotou em direção a Randy. Mais perto, pensou Randy. Chegue mais perto. Nada de aviso a seu mestre dessa vez. Mais perto. É isso aí. O cão estava a apenas 10 passos de distância. Um rosnado profundo ressoava em seu peito, e ele de repente saltou para a frente, direto para cima de Randy. O poder o preencheu. Algo projetou-se de seus braços abertos. Ele não sabia ao certo o que. Uma barra de luz branca, sólida como aço. Fogo líquido. Por um instante, no meio daquilo tudo, o cão ficou transparente, depois desapareceu. A luz branca enfraqueceu, deixando apenas a marca da imagem nos olhos de Randy. Ele desabou no tronco da árvore mais próxima, sentindo a casca da árvore arranhar o rosto. Um alívio e um riso silencioso o fizeram vibrar. Funcionou. Que a luz me salve, desta vez funcionou. Não era sempre. Tinha encontrado outros cães naquela noite. O poder único pulsava dentro dele e seu estômago estava embrulhado por conta da mácula do tenebroso em Saidin, ameaçando fazê-lo vomitar.
O suor pingava de seu rosto, apesar do vento frio da noite, e a boca estava com gosto de vômito. Ele queria se deitar e morrer. Queria que Nina Eve lhe desse algum remédio, ou que Moirane o curasse, ou alguma coisa. Qualquer coisa que acabasse com aquele mal-estar sufocante. Mas Saidin também o inundava de vida. Vida, energia e consciência, misturadas à náusea. A vida sem Saidin era uma mera cópia. Qualquer outra coisa era uma débil imitação. Mas pode me encontrar se eu continuar canalizando. Pode me rastrear, me encontrar. Preciso chegar até Ar. Lá descobrirei. Se eu for o dragão, tudo terá um fim. E se eu não for, se tudo não passar de uma mentira, haverá um fim de todo modo. Um fim. Com relutância, bem devagar, rompeu o contato com Saidin. Abandonou o braço como se abandonasse o sopro da vida. A noite parecia opaca. As sombras haviam perdido as formas nítidas e estavam misturadas. Ao longe, a oeste, um cão uivou, um choro trêmulo no silêncio da noite. Randy ergueu a cabeça. Olhou na direção do cão como se pudesse enxergá-lo se fizesse algum esforço. Um segundo cão respondeu ao primeiro, depois mais um, e mais dois, todos espalhados em algum ponto a oeste. Venham me caçar, rosnou Randy. Venham me caçar se quiserem. Não sou presa fácil, não mais. Com um empurrão, ele se afastou da árvore e seguiu caminhando por um córrego raso e congelante, rumo a leste. A água fria entrava em suas botas, mas ele a ignorou. A noite se aquietava novamente ao seu redor, mas ele também a ignorou. Venha me caçar. Eu também sei caçar. Não sou presa fácil.